My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. ¿Dónde están los $5 millones que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Que empiece la cacería. La Jefa. Lunes a viernes a las 10:09 Centro por Telemundo. Adolf Hitler, a qualquer custo, queria vencer a Segunda Grande Guerra Mundial e se tornar o senhor do mundo. Com um discurso aflorado, cheio de ódio e racismo, Hitler inflamou toda a Alemanha contra os judeus e as minorias. Os planos do psicopata tirano até que iam bem. No entanto, ele resolveu trair seu pacto de paz com a União Soviética. Hitler não esperava uma resposta tão avassaladora do Exército Vermelho. O líder nazista, testemunhando a ofensiva soviética, a aproximação dos aliados, buscou ajuda no ocultismo, no intuito de manter o poder e um exército forte. Hitler criaria, por meio dos nazis cientistas, um exército de lobisomens. Esse é o caso dos lobisomens do Terceiro Reich. A história original transita por portais de notícias, filmes e até livros que tratam sobre o assunto. O conteúdo foi adaptado para o canal Na Trilha do Terror. E se você também tem uma história, um relato, um conto que você gostaria que fosse contado por nós, envie o seu caso para natrilhadoterror@gmail.com. Segue a gente nas demais plataformas, pesquise por Na Trilha do Terror. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais, plataformas, seguir este canal. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. No YouTube, como eu sempre digo aqui, ative o raio do sininho e não esquece, hein? Compartilha com um amigo, com uma amiga e nos ajude a chegar mais longe. Faça parte do Catarse, do Apoie-se. A partir de R$5 você nos ajuda a manter esse trabalho no ar e ainda receberá inúmeros benefícios. Caso queira também, pode fazer um Pix em qualquer quantia. Assim você pode nos ajudar de inúmeras maneiras. Como vocês sabem, repito, a minha irmã desde o ano passado está passando por um tratamento de combate ao câncer de colo de útero. Ela realizou sessões de quimio e radioterapia. Nesse momento estamos aguardando o resultado desses exames para saber como será o procedimento daqui em diante. Então toda a quantia que entra agora no nosso canal é revertido para estar ajudando a custear o tratamento da minha irmã. Tá ok? Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio. E eu sou a Keila Rocha. Eu sou o Danilo Corsi. Eu sou a Camila Kintzel e estamos de volta para participar de mais um episódio no canal Na Trilha do Terror. Vem com a gente. Olha aí! Adolf Hitler nunca poupou esforços para tentar incrementar com algum esplendor a ideologia nazista. Por isso se apropriou de algumas formas e símbolos místicos, como a cruz gamada, mais conhecido como a suástica. Além disso, o austríaco usou e abusou do folclore germânico e das lendas do ocultismo para fortalecer a narrativa de poder e conseguir alienar o povo alemão numa jornada insana e descabida. Obcecado pelo domínio e extravagância de poder, o então Führer
começou a buscar pelo misticismo, trafegando rumo à estrada do ocultismo, chegando até as fronteiras e o abismo dos poderes sobrenaturais das trevas. O ditador vasculha desde o Santo Graal até os mais severos ritos de bruxaria antiga, chegando a flertar com vampiros, e desta forma Hitler conseguiu chegar a lobisomens. De acordo com alguns folcloristas, os animais representavam personagens imperfeitos, mas bem intencionados e que podiam ser bestiais, sendo ligados à floresta, à selva, ao sangue e ao solo. Eles representavam a força e a pureza alemãs contra os intrusos, escreveu Erich Urlander no livro de autoria própria, Hitler's Monsters, A Supernatural History of the Third Reich. Heinrich Himmler, um dos mais cruéis e covardes há séculos, chamou a Operação Werewolf, lobisomem em inglês, o plano criado no verão de 1944, quando ordenou que os tenentes nazistas da SS, Adolf Brützmann e Otto Skorzeny, se infiltrassem atrás das linhas dos aliados com uma tropa de elite paramilitar para sabotar as linhas de abastecimento. Naquele momento, nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, as tropas inimigas avançavam cada vez mais na Alemanha e o Exército Vermelho imobilizava os militares na frente oriental. Diz que tempos de desespero exigem medidas desesperadas, e ninguém estava mais desesperado que os membros do Terceiro Reich em 1945, durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial. Até mesmo Adolf Hitler sabia que os aliados estavam avançando sobre Berlim. O pensamento o apavorou e o enfureceu. Hitler sempre acreditou muito no ocultismo, numerologia, zodíaco e muito mais. Mas nos meses finais da guerra, sua crença se transformou em uma espécie de obsessão. A preocupação do Führer com esses assuntos era bem conhecida dos homens que o rodeavam. Eles cuidaram disso investigando assuntos como a existência do Santo Graal, ritos de bruxarias, verdades e boatos sobre vampirismo e ainda casos envolvendo histórias de lobisomem. Hitler era fascinado por lobisomens, mas acreditava neles da mesma forma que os folcloristas germânicos, ou seja, que os lobisomens eram apenas personagens imperfeitos, mas bem intencionados que poderiam ser bestiais, mas estão sempre ligados à floresta, ao sangue e ao solo, segundo o escritor Erich Urlander. Foi usando desse sobrenatural que os nazistas organizaram grupos de guerrilhas de civis armados para defender a terra e morrer por ela, lutando contra os exércitos aliados que estariam prontos para escravizar os alemães. Como muito foi disseminado pela rádio Werewolf, transmitida pela cidade de Nauen, perto de Berlim, em 1º de abril de 1945. Em janeiro daquele ano, a mídia norte-americana começou a especular por que os alemães tentariam prolongar a guerra por meio da elite da SS e da juventude hitlerista fanática que treinava para atacar os invasores do território alemão. O historiador Stephen Fritz ressalta que a inteligência dos Estados Unidos temia a organização e via os guerrilheiros como uma ameaça à segurança nas zonas de ocupação americana e aliada. De acordo com Curley, Hitler usou lobisomens e lobos como símbolos da força e pureza alemã contra aqueles que buscavam destruí-los. Hitler cooptou frequentemente a imagem das criaturas. Em um caso, ele nomeou um plano para destruir a cadeia de suprimentos de seu inimigo, Operação Lobisomem. Ele também criou um grupo de soldados paramilitares, lobisomens, para confundir e amedrontar os aliados e os soviéticos que avançavam, contra os quais estavam perdendo feio na frente oriental. No final de 1944, até Hitler e seus principais homens, incluindo Joseph Goebbels, sabiam que a guerra logo terminaria. Eles perceberam que não poderiam tirar a vitória das garras da derrota. No entanto, ainda que a propaganda de lobisomens tenha conseguido intimidar as forças aliadas, isso, na verdade, em nada ajudou os cidadãos alemães.
As histórias só alimentavam o medo daqueles que não tomaram partido na operação e fizeram com que os que foram atraídos por essa lavagem cerebral lutassem por uma causa já perdida, acreditando que estavam salvando o país. O fato é que eles escolheram adiar o inevitável, na esperança de que pudessem conceber um cenário mais favorável para a Alemanha. O historiador Perry Beatscomb explica no livro de History of the National Socialist Guerrilla Movement de 1944 a 1946 que Goebbels foi quem teve a ideia de explorar a lenda do lobisomem da forma mais horrenda possível. No começo de 1945, observa Beatscomb que as transmissões começaram em todo o país exortando os cidadãos a se juntarem ao movimento dos lobisomens. Ele descreve uma transmissão em que uma mulher, se passando por lobisomem, diz: Lily, a lobisomem é meu nome. Eu mordo como não sou domesticado. Meus dentes de lobisomem mordem o inimigo. Tá bom, né? Pode parecer um pouco absurdo agora, mas alguns alemães daquela época estavam ansiosos para se juntar, porque a propaganda alimentava temores que eles já tinham sobre os vencedores. No entanto, muitos alemães estavam cansados da guerra, desgastados por anos de privação e conflito. Eles só queriam que tudo aquilo acabasse. Os aliados também levaram a ameaça a sério, embora o general Patton a tenha declarado besteira. Goebbels controlava a mídia e alimentava confusão e medo ao alegar que os lobisomens nazistas, os paramilitares, estavam causando danos reais. Mas a verdade por trás da propaganda era que o dano causado foi principalmente aos cidadãos alemães. Beatscomb estima que vários milhares de ferimentos resultaram das campanhas de lobisomem. Eles tinham como alvo pessoas que receberam bem os aliados e causaram danos substanciais até 47. Kurlander acha que esse período da história da Alemanha é particularmente intrigante. É fascinante para mim, disse ele em um site americano, que mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor, os nazistas recorrem a um tropo mitológico sobrenatural para definir seus últimos esforços. A Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, era um lugar caótico, amplamente destruído pelas bombas aliadas. Seu povo estava exausto de anos de governo nazista e uma guerra que deixou famintos e pobres. A história dos chamados lobisomens nazistas não parece tão bizarra quanto poderia ser no contexto de um país diferente e um líder diferente. Mas com Hitler, todas as apostas estavam canceladas. Até mesmo os próprios fiéis a ele não sabiam o que ele poderia pedir deles em seguida. Se os soldados aliados nunca foram realmente feridos pelos lobisomens como ele esperava, o próprio povo sofreu por causa deles. É mais um capítulo da longa saga do domínio nazista e dos danos que causou ao povo alemão. É fato que poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os lobisomens de Adolf Hitler se tornaram uma vaga memória. Embora nunca tenham desaparecido totalmente da mídia e da mente dos políticos norte-americanos. Outra façanha é que os lobisomens de Hitler não precisavam de lua cheia para se transformar. Esse é o caso dos lobisomens do Terceiro Reich. Responde aqui pra gente nos comentários desse conteúdo. Você já conhecia essa história? Porventura, por falar nisso, tem um filme rolando aí no YouTube sobre essa história. Claro que o filme ali já tá um pouco fantasioso, mas você já assistiu esse filme? É bom? Comenta aqui pra gente também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, ativa o sininho no YouTube e compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando a gente a chegar mais longe. Tá ok? Faça parte também do nosso Catarse, do nosso Apoie-se. A partir de R$5 você passa a ter benefícios aqui em nosso canal, como por exemplo, receber esse conteúdo antes mesmo de ser publicado aqui na plataforma.
Tá ok, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E me responda aí. Tô te provocando, hein? Você já conhecia essa história? Já leu o livro ou já assistiu o filme? Os Lobisomens do Terceiro Reich? Nós queremos saber. Danilo e Camila, bom, a Segunda Guerra Mundial nós sabemos que foi horrorosa, truculenta, trágica, mas vocês tinham conhecimento que Adolf Hitler e sua equipe de comunicação tinham criado essa história de lobisomens? Olha, aqui eu vou falar por mim, acho que mais que a Camila, assim, porque eu sou um aficionado pela Segunda Guerra, né, assim, e o fato de morar aqui na Alemanha me deu várias aberturas para ver muitas coisas em loco, né, mas sim, eu já conheci essa história dos lobisomens, assim, ela é muito interessante para ver, assim, como tinha o poder de manipulação do Goebbels sobre a população, mas ela também, como eu vou dizer, ela está muito misturada com uma sensação de um terror que veio para os alemães com a chegada dos soviéticos. Então, assim, por mais que todo mundo já soubesse, até a população já imaginasse que a Alemanha estava perdendo a guerra, ainda era melhor eles acreditarem no lobisomem, porque os russos estavam chegando. E, assim, para os alemães, assim, tipo, é um terror eterno os russos. Continua sendo ainda os russos, porque a Rússia está aqui, né, mexendo com a Ucrânia, e os alemães ficam todos ouriçados. Mas, assim, a Rússia sempre foi um terror para a Alemanha. Então, tinha muito desse componente, além do psicológico, de tudo que foi contado, né, da sensação do poder, tal, assim, dos lobisomens, das milícias, tal, tinha esse medo incutido também na população com a chegada do Exército Vermelho. Vocês já viram um filme a respeito desse tema? Ou já leram o livro? Não, eu não. Não, Você eu viu, não lembro Camila? de ter lido. Assim, de cabeça, não. Talvez eu tenha visto, mas provavelmente, se eu vi algum, era provavelmente algum filme não muito bom, porque eu não me lembro, cara. Eu também não. Mas essa coisa do oculto, assim, apesar da gente pensar no nazismo como uma coisa completamente racional, ele era a coisa menos racional do planeta Terra, assim. Ele era cheio de ocultismo, cheio de simbolismo, cheio de... Tipo, era quase uma história da carochinha para as pessoas acreditarem mesmo. E acho que uma das grandes amostras disso, por mais que assim não seja tão pesado, assim, seja muito pop, em todas as histórias do Indiana Jones, né? É sempre ele com os nazistas querendo achar a arca, querendo achar não sei o quê, o cálice. Exatamente. Então, assim, essa coisa dos nazistas atrás desses itens supostamente sagrados ou místicos, mágicos, era real. Você que está em casa aí, que talvez não tenha conhecimento o que de fato foi o movimento nazista, que só ouve falar, tem muitos documentários bons no tio YouTube. É só você ir lá e procurar informação que você vai estar se inteirando a respeito desse movimento que aconteceu ali no início dos anos 30, quer dizer, começou no início dos anos 20, mas veio se apoderar a partir de 33 na Alemanha e durou até 1945. E essa questão do Goebbels trabalhar com a alusão ou com o mito do lobisomem, eu até achei engraçado durante a narração, a Camila riu, rapaz, da mulher lobisomem, vê se pode. Eu achei que ela ia ficar com medo, Danilo. Ela riu. Camila, você não ficou com medo não, Camila? Imagina. Não tenho medo de mulher lobisomem, não. Aqui é o Brasil, cara. Eu já peguei um ônibus em Osasco, vou ter medo de mulher lobisomem? E assim, é interessante você ver como que esse pessoal, na verdade, eles beiravam a fronteira da loucura, né? E com isso,
eles acabaram arrastando toda uma população rumo à destruição. Mas será que alguém, naquela ocasião, acreditava realmente que existiam soldados lobisomens? O que vocês acham? Certeza que acreditava, certeza. Se acreditar em uma madeira de piroca, não ia acreditar em soldado lobisomem. Exatamente. É muito mais razoável. Os caras acreditavam que a China punha chip na vacina, pô. Por que não vai acreditar que tinha lobisomem? Pelo menos o lobisomem você nunca viu, né? Aí você fala, pode ser, né? O lobisomem, se realmente fosse da forma como os filmes de Hollywood trabalham, aí a Alemanha, eu creio que tinha vencido a guerra, né? Mas por aí você vê que foi só mais uma ideia insana de Hitler e seus séculos, né? Tentando, mais uma vez, manipular a população e, consequentemente, continuar tendo um poder que já havia sido perdido desde o momento em que ele decidiu invadir a União Soviética. Eu acho que tem uma coisa curiosa, só para fechar aqui, é que assim, quando você pensa na cultura alemã especificamente, eles são muito afeitos a isso, assim. Então, aqui você tem histórias infantis que é basicamente a história assim, tipo, tem uns amiguinhos ali, 2 saíram, um ficou na casa, e de repente o que ficou na casa porque a mãe pediu, e os 2 que saíram, caiu uma pedra na cabeça e eles morreram. Fim da história. Assim, é meio assim, sabe? Tipo, os alemães têm muito dessas coisas, então assim, quando você pega um personagem como um lobisomem, alguma coisa assim meio mística, isso funciona muito bem, assim, E a floresta. E a floresta, né? Funciona muito bem, assim, no imaginário da cultura alemã, assim. No Brasil provavelmente viraria piada, mas outras coisas podem funcionar muito bem também no Brasil. A gente passou por isso não faz muito tempo. Interessante. Meus amigos, tomem cuidado, vocês estão em Berlim, vai que tem um descendente aí dos lobisomens do Terceiro Reich andando pela rua aí. Cuidado, hein? Viu, Camila? Cuidado. Já vi alguns, eu diria que já vi. Não vi na forma de lobo, mas aqui eu não tinha lua cheia no dia, senão, olha, já vi alguns. Que coisa, hein, Danilo? Então, meu amigo, ande munido com algum instrumento de prata. Que segundo a lenda, somente bala de prata pode perfurar, algo de prata pode perfurar a pele ou o couro do lobisomem. Cuidado aí, viu, Camila? Aí você não vai rir da mulher lobisomem dessa vez, viu? Tô tranquila aqui com a... Eu acho um ser mitológico meio triste, o lobisomem, na verdade. Eu gosto muito, acho muito legal. Eu acho ele fracote no final das contas. Pô, que bala de prata você mata o bicho. E com estaca de madeira você mata um vampiro. Um vampiro bom. E o crucifixo põe ele pra correr. Agora, com o lobisomem isso não funciona, Camila. Então, Danilo, eu não sei quem é mais fraco, se é o vampiro ou se é o lobisomem agora, Camila. Agora você me deixou uma pulga atrás da orelha. Segundo como é que chama lá, o vampiro que brilha lá, o lobisomem ganhava dele, não ganhava, não? Não, o vampiro que brilha ele levou até a mulher do lobisomem. É verdade. Venceu tudo. É o que chamam, é o Crepúsculo. Segundo a saga, o vampiro venceu. Crepúsculo, nossa. Aquela vampirada ali é bem esquisita, viu? Agora, então, segundo lá o lobisomem do Van Helsing, quem ganha é o lobisomem. Lembra? Você lembra do Van Helsing? Verdade. Bom ponto. Tá empate. Amigos, temos um empate aqui. Você que está nos ouvindo aqui, quem que você acha que ganharia essa briga aí? O Drácula, né? Ou o lobisomem? O vampirão ou o bicho feroz da noite? Deixa aí nos seus comentários. Danilo e Camila, sei que tá tarde, não quero segurar mais vocês aqui. Só quero mais uma vez agradecê-los pela presença em mais um episódio aqui no canal. Aquele também, ela também não pôde participar dessa gravação. Repito, você ouviu a voz daquele ali, mas teve um imprevisto e a Keila não pôde chegar a tempo para que nós pudéssemos fazer esse fechamento aqui do episódio. Lembrando que tanto esse episódio que você ouve hoje, assim como o MK Ultra, foram gravados no finalzinho do ano passado e mediante ao meu tempo, ao tempo da Camila e do Danilo, da Keila, nós não conseguíamos se alinhar para fazer esse fechamento. Mas hoje, finalmente, deu certo e você está acompanhando agora essa história que, se você já conhecia, comenta aí. O que você achou, inclusive, desse episódio, os lobisomens do Terceiro Reich. Tá certo? Um abraço para você. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo. E até a próxima. Danilo, Camila, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E obrigado, ouvintes.
E acompanhe lá, hein? Ao vivo é muito pior. Pesquisa aí no Spotify, vai direto no site também, ao vivo é muito pior.com.br e fique por dentro dos os casos mais esquisitos que aconteceram em nosso Brasil. Tá ok? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Muito antes do personagem Drácula, do livro de Bram Stoker, que viveu entre o ano de 1847 a 1912, desencadear uma obsessão mundial por vampiros, um príncipe europeu com bigode extravagante ganhou uma reputação assustadora por repelir sucessivas ondas de invasores otomanos. O nome dele era Vlad III Drácula, ou Dracúlia em romeno. E naquela época, este último nome ainda não provocava calafrios em ninguém. O nome havia sido dado por seu pai, que era membro da Ordem do Dragão, uma ordem da cavalaria monárquica reservada apenas aos príncipes e aristocratas, fundada em 1408 para defender a Santa Cruz e lutar contra os inimigos da Igreja Católica. E Drácula significava simplesmente filho do dragão. Mas o apelido que o príncipe recebeu após a morte foi o que evocou e continua evocando até hoje, como poucos na história da Europa, o peso de sua lendária brutalidade, Vlad, o Empalador. Essa é a verdadeira história de Drácula. O conteúdo original foi publicado no portal da BBC News e adaptado aqui para o canal, na Trilha do Terror. Você tem um conto, você tem um relato, você tem uma história que quer compartilhar conosco? Envie então agora mesmo a sua escrita para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas aqui no Spotify e, claro, nos siga aqui no YouTube. Ativa o sininho, comenta, fala de qual parte do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoie-se. Só digitar aí, na Trilha do Terror, que você vai ser direcionado a uma de nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho com qualidade no ar. Por meio do Pix também, você pode enviar sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Continue apoiando o nosso trabalho e receba alguns benefícios, tá ok? Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou Raquel Pagno. E eu sou o Márcio, e vamos juntos para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. Drácula era o príncipe da Valáquia, que hoje faz parte da Romênia. Ele ficou famoso em todo o continente europeu pela variedade de métodos que utilizava para executar seus prisioneiros. Podia decapitá-los, fervê-los ou enterrá-los vivos, por exemplo. Mas o apelido veio da sua forma preferida de execução, o empalamento. Uma estaca de madeira era cuidadosamente cravada entre as nádegas da vítima, emergindo pouco abaixo dos ombros. Esse método cruel deixava todos os órgãos vitais intactos, de forma que o imolado passava pelo menos 48 horas se retorcendo em um sofrimento inimaginável antes de morrer. A verdade é que esse tipo de tratamento, dado aos inimigos derrotados, não era algo incomum na Europa medieval. Dizem, por exemplo, que o primo irmão de Vlad, Stefan Cel Mare, Estevão o Grande, empalou pelo umbigo, em diagonal, um por cima do outro, 2,3 mil prisioneiros turcos, isso em 1743. Estevão foi adorado como santo logo após a sua morte e canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena em 1992. Mas a magnitude da matança orquestrada por Drácula, uma década antes de Estevão, foi tão marcante, até para os padrões da época, que rendeu a ele um lugar
na posteridade. Vlad III, Drácula, nasceu em 1431, no coração da região romena da Transilvânia. Ele foi o segundo filho do nobre Vlad II Drácula. Ele nasceu em um mundo de imensa instabilidade, em uma região da Europa cristã sob ameaça contínua de invasão otomana. Após a queda de Constantinopla em 1453, aos 11 anos, Vlad III foi feito refém pelo Império Otomano, junto ao irmão Radu, para forçar a lealdade do seu pai, que era governador da Valáquia. Em 1447, seu pai foi assassinado por ordem de John Hunyadi, governador da Transilvânia e importante figura militar e política da Hungria. Naquele mesmo ano, Hunyadi enterrou vivo seu irmão mais velho, Mircea II. Mas Drácula escapou e reinou na Valáquia por um curto período no outono de 1448. Depois governou novamente entre abril de 1456 e julho de 1462, e por fim em 1476 até sua morte, naquele mesmo ano. A matança. A lenda de Drácula como combatente sanguinário e astuto flagelo dos otomanos foi estabelecida em junho de 1462, depois de diversas tentativas fracassadas de capturar o príncipe rebelde, o sultão otomano Mehmed II, que viveu entre os anos de 1432 e 1481, cada vez mais impaciente, reuniu e comandou pessoalmente um exército de 90 mil soldados na Valáquia. Mas o império e o moral daquele cerco impressionante sofreram um duro golpe quando o exército turco se aproximou da cidade de Targoviste, na atual Romênia, e se deparou com uma cena horripilante. Em uma área de cerca de 1,5 km, 23.844 membros do exército otomano anterior de Mehmed, feitos prisioneiros, haviam sido empalados em semicírculo. Com o calor do verão, o mau cheiro da morte era insuportável, exceto para as aves de rapina, que se alimentavam dos soldados vivos e mortos, ou se aninhavam sobre os crânios e cadáveres mais antigos. O bosque macabro desestruturou as forças de Mehmed, e os soldados de Drácula, utilizando disfarces e táticas de guerrilha, passaram meses eliminando pouco a pouco os oponentes, até que os sobreviventes finalmente batessem em retirada. Ele era louco? Atualmente, muitos dos atos de crueldade de Vlad poderiam ser definidos como ações de um sociopata altamente funcional. Além do tratamento destinado aos soldados, Vlad sacrificava animais para privar os inimigos de transporte e alimento. Também praticava guerra biológica, incentivando pessoas que sofriam de lepra, sífilis, peste e tuberculose a vestir roupas turcas e se misturar com os soldados inimigos. Outros episódios ocorridos na esfera privada também apresentavam elementos de malícia puramente patológica. Em um desses casos, enfurecido pelo que considerou ser falta de respeito dos embaixadores italianos, que não retiraram os solidéus diante da sua presença, ele simplesmente pregou os gorros na cabeça deles. Em outra ocasião, Vlad convidou uma multidão de anciãos, pobres, doentes, cegos e pessoas com deficiência física para um grande banquete em um restaurante de Targoviste, apenas para enclausurá-los e queimá-los vivos. Ele depois comemorou o evento como sendo a eliminação dos socialmente inferiores. Mas Vlad, será que realmente ele era um vampiro? Aparentemente, Drácula não tinha costume de beber sangue, e com tantos mortos, haveria litros e litros disponíveis se ele quisesse. Mas existe uma história que diz que, depois de queimar um subúrbio da Transilvânia e empalar os prisioneiros, Vlad sentou para jantar enquanto observava seus homens cortarem os membros das vítimas. E conforme o relato, ele embebia o pão no sangue das vítimas, uma vez que ver correr sangue humano lhe dava coragem.
Detalhes aparentemente reais, como estes, alimentaram a produção e venda em massa de panfletos que propagaram sua lenda após a morte. Embora acredita-se que Bram Stoker, que leu sobre o príncipe romeno antes de escrever Drácula de 1897, teria baseado o protagonista do seu livro nele, não há documentos que confirmem isso. As anotações do escritor para o livro incluem menções sobre Drácula, mas o relato histórico de onde essas anotações foram tiradas menciona apenas o seu nome, e não os fatos que o tornaram príncipe tão conhecido. Como ele morreu? Vlad provavelmente morreu no fim de dezembro de 1476, quando havia acabado de iniciar o seu terceiro mandato como governante em meio a um confronto com as forças turcas e do seu rival romeno, Basarab III Layotá. Um cidadão turco foi contratado para fazer passar por um dos seus servos e aparentemente o atacou pelas costas. Vlad foi valentemente defendido por seu guarda-costas até ser finalmente assassinado e decapitado. Os turcos levaram sua cabeça para Constantinopla e a pregaram em um lugar alto, como um ato final de vingança. Os monges locais encontraram seu dorso em um bosque perto de Bucareste, hoje capital da Romênia, e o levaram para a cripta no monastério da ilha de Snagov, em tributo à sua reputação de grande defensor, quase solitário, da cristandade europeia. Mas os russos do seu tempo o consideravam herege, por ter abandonado o cristianismo ortodoxo para adotar o catolicismo romano. Por tudo isso, surgiu a suspeita de que ele não descansaria tranquilo em seu túmulo. Assim nasceu a primeira versão da lenda do vampiro. Como ele é lembrado? Há atualmente duas vertentes, aparentemente opostas. Uma delas é a do tirano sanguinário. Os panfletos horripilantes sobre seus atos hediondos se tornaram um sucesso de vendas no século XV e XVI. Com isso, o Drácula da vida real oferece um exemplo intrigante de um gênero de terror popular muito antes da era dos romances. Uma espécie de entretenimento obscuro baseado na realidade, provavelmente lido às escondidas. E a outra vertente é a do herói nacional. Durante grande parte do século XV, quase nenhum governante da cristandade europeia se dispôs a lutar contra seus maiores inimigos políticos e religiosos da época, os turcos muçulmanos. O poderoso Império Otomano havia tomado o antigo local sagrado de Constantinopla em 1453 e sitiado as entradas de Viena, na Áustria, em 1529. As campanhas de Drácula contra Mohamed II foram, em parte, o resultado da posição geográfica da Romênia e, quase com toda certeza, foram tão pragmáticas quanto as várias batalhas que travou e as atrocidades que cometeu contra cristãos, incluindo uma série de assassinatos de monges. Mas sua condição de salvador da cristandade romena foi duradoura e extraordinária. O escritor e historiador Richard Sugg contou mais detalhes para a revista BBC History Extra. Esse conteúdo está em inglês e você pode encontrar esse link aqui na descrição desse episódio para que você possa ter mais conhecimento sobre a verdade em volta do Conde Vlad Drácula, ou melhor, Vlad III Drácula. Ou seja, Raquel, quer dizer que a lenda do vampiro não tem nada a ver com o personagem real do Dracula. Isso, foi apenas uma inspiração do Bram Stoker devido à crueldade do personagem original, né? Que deu origem ao mito do Drácula vampiro de Bram Stoker. Pois é, mas de onde será que o Bram Stoker tirou essa ideia de criar um morto-vivo, um vampiro que não pode ver a luz do sol e, consequentemente, criar todo aquele romance? Porque o Drácula de Bram Stoker, ele fica envolto ali do romance da mina, né? Só que na verdade a sede de sangue é uma analogia a quanto era sanguinário Vlad, né? Vlad III, muito sanguinário, deu origem a esse pensamento da sede de sangue, né? E também a parte noturna talvez tenha sido para incrementar o personagem.
Talvez nesse último parágrafo aqui, como eles falaram da questão que ele não descansaria no seu túmulo por causa da cristandade, queria deixar a cristandade, talvez isso também pode ter inspirado o Bram Stoker a ter essa alusão da questão noturna, né? Embora, como disse aqui o texto, que há poucas evidências que o Bram Stoker tenha tido conhecimento real da história do Vlad III, Raquel. Pode ter sido apenas uma coincidência, mas é bastante grande. A coincidência é bastante grande, é verdade. Você já conhecia a história do Drácula, Raquel? Essa história original? Já conhecia. Pois é. Inclusive tem aquele filme que foi lançado, eu acho que em 2015 ou 2014, não me lembro muito bem agora, que fala sobre Drácula, a história não contada. Você já chegou a assistir? Já assisti. É um dos melhores filmes que eu assisti em relação assim, ao Drácula, viu? Na minha opinião. Não sei se você gostou, se você compactua. Eu acho que o filme não foi nem muito para Bram Stoker, nem muito para Vlad o Empalador. Ficou no meio termo. Justamente. Eu achei interessante a abordagem que o autor deu para a entonação do filme. Eu achei bem legal. Então, meu amigo, se você realmente ainda acreditava na história aí do que o Drácula realmente era um vampiro, pode tirar aí o cavalinho da chuva ou do sol que não tem problema não, viu? Não tinha nada a ver com a história dos filmes, dos romances que você via aí em torno dos vampiros. Drácula era apenas um guerreiro, um príncipe guerreiro que lutava em prol de defender ali o seu habitat. E era geograficamente ali, as pessoas queriam conquistar o espaço onde ele estava mediante para poder travar guerras contra os povos, né, Raquel? Que geograficamente ali era uma passagem, era um local estratégico, né? E Vlad era um conquistador, né? Então ele usava da violência para alcançar o objetivo principal de toda a guerra, que é a conquista dos outros povos, dos territórios, enfim. Justamente. As pessoas às vezes comentam assim, você já assistiu lá o Lua Nova, né, o Eclipse, sei lá, aqueles os vampiros que brilham lá, sabe? Eclipse, né? Tá aqui comigo aqui a minha amiga Dolores aqui lá, me ajudando aqui. Como é que chamava lá, Raquel? Os vampiros que brilham lá? Do Eduardo, do Robert... Edward. Edward, do Edward Cullen, o Robert Pattinson lá. Vampiro que brilha, essa é boa, né? Mas enfim, aquilo ali foi... Aí acho que refizeram um novo filme de vampiro para dizer, não, vampiro não é aquilo dele não, vampiro é isso aqui. Mas... voltando aqui à história do Drácula. Não, eu acho que na verdade a escritora ela quis sair do mais do mesmo, porque todo filme de vampiro é igual, todos baseados em Bram Stoker. Então, se todas as espécies evoluem, por que eles também não poderiam evoluir com o passar dos milênios, né? Eu acho que a pegada foi mais essa de evolução. Tiraram aquele foco ali que só pode aparecer de noite, né? Isso tudo misturado com um romance bem adolescente, né? É vendável. Verdade, bem verdade. Muito bem. Raquel, mais uma vez obrigado por você participar aqui comigo. Foi muito bom ter tido você aqui nesse episódio, viu? Obrigada a você pela oportunidade e queria deixar um recadinho pro pessoal que quiser conhecer as minhas obras em www.raquelpagno.com. Lembrando que a Raquel ela é uma escritora, ela tem romances, principalmente romances aí do gênero de horror e também outros gêneros de romances mesmo aí, de literatura, na qual você pode estar tendo conhecimento. A Raquel teve um problema com o Facebook, depois de mais de 10 anos de conta de Facebook. Muito mais de 10 anos, né, Raquel? Muito mais, desde o início, quando começou o Facebook. O Facebook acusou a Raquel de ser uma pessoa falsa. e excluiu as páginas dela, excluiu o perfil dela e ela perdeu todo o trabalho de mais de 20 anos lá no Facebook. Não é isso, Raquel? Isso. E já criamos uma nova página para quem quiser seguir por lá também, Raquel Pagno, escritora. Então tá, meus amigos. Você quer aí adquirir as obras ou conhecer as obras da Raquel Pagno, você pode acessar o raquelpagno.com ou o Facebook dela, você pode pesquisar Raquel Pagno, que ela vai estar acompanhando você lá na sua solicitação, que ela tem a fanpage e tem o perfil dela. Na fanpage você vai encontrar todos os materiais que ela vai disponibilizar, sendo que agora, como ela está criando um novo perfil, vai demorar um pouquinho para que ela tenha todo o acervo que ela tinha compartilhado lá desses 20 anos, que vai ser praticamente impossível você recuperar, né, Raquel? Tudo isso, né? Muita coisa que estava só lá vai infelizmente ser perdida, mas aos poucos a gente vai atualizando e colocando tudo em dia novamente. Se o pessoal quiser dar uma acompanhada lá, vai ter novidade toda semana. Lembrando que o último livro, a última obra da Raquel é o Herdeiro da Névoa, Raquel, Marca dos Malditos. Não é Herdeiro da Névoa. A Marca dos Malditos, né, que você conta um pouquinho sobre aqueles quadros
que eram escritos no século passado, é isso, Raquel? Isso, sobre a lenda dos meninos que choram. Também é uma boa pegada para quem gosta desse tipo de lenda urbana, dá uma pesquisadinha nos quadros dos meninos que choram, tem tudo a ver com a Marca dos Malditos. Então tá, meus amigos. Então, mais uma vez, raquelpagno.com, você vai lá e toma conhecimento das obras da Raquel, adquira lá o livro que você achar interessante e depois comenta aqui para nós se você gostou ou não da obra da Raquel, viu, Raquel? Vou colocar você no fogo aqui, vou deixar o pessoal comentar aqui no episódio quando eles lerem seu livro lá, se gostaram ou não, hein, Raquel? Ah, isso aí, abre aí pra galera comentar, a gente quer saber opiniões. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez obrigado por você ter chegado até o final. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada para você. Afinal de contas, não sei quando é que você vai ouvir esse conteúdo, mas mais uma vez, obrigado por você ter chegado até o final. Eu te espero num próximo episódio aqui no nosso canal. Um abraço. Raquel, tchau pra você. Tchau pra você, Márcia, tchau, pessoal. Até a próxima. Aviso de gatilho. Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se que pule esse episódio, pois o mesmo se trata de caso sobre violência e investigação policial. Um homem eloquente, acolhedor e com alto poder de persuasão, capaz de levar inúmeras pessoas à morte. Ele fez muito mais que acolher seus seguidores. Falsas promessas e milagres. Manipulou e levou mais de 900 pessoas para o caminho da morte. Ou seja, ele fez com que mais de 900 pessoas tirassem suas próprias vidas. Esse é o caso Jim Jones, o pastor do demônio. O assunto foi notícia em vários jornais do mundo e agora será adaptado para ser contado aqui em nosso canal. E se você também tem um relato, tem uma história que você gostaria que nós contássemos aqui, envie a sua sugestão de podcast para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui do Spotify. Nos siga no YouTube, inscreva-se, ativa o sininho, comenta e fala para nós de qual parte do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Nós queremos te conhecer melhor. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoia-se. É só digitar na Trilha do Terror que você será direcionado para as nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho no ar por meio do Pix. Também você pode enviar a sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Apoie o nosso trabalho e receba benefícios. Lembrando ainda que toda contribuição que entra para o canal nesse momento é revertido para estar ajudando o tratamento da minha irmã Aline na luta contra o câncer de colo de útero. Portanto, contamos também com você. Quero aqui desde já mandar um abraço para o Gabriel. O Gabriel, ele nos mandou um e-mail e nesse e-mail tão legal, o Gabriel, ele simplesmente elaborou um upgrade aqui da logomarca do canal na Trilha do Terror. Portanto, nesse episódio vai estar aqui a logomarca que o Gabriel desenvolveu para nós. Gabriel, muito obrigado, que Deus te abençoe, um abraço para você. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles e vamos juntos para um episódio da 4ª temporada do ano de 2024 do nosso programa. Vem com a gente. James Warren Jones nasceu no dia 13 de maio de 1931 em uma comunidade rural de Indiana, nos Estados Unidos. Filho de James Thurman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lenita Putnam. Seu pai tinha a saúde comprometida mediante consequência da Segunda Guerra. Mas isso não permitia que se estabelecesse em seus trabalhos, por esse motivo, o que levou a família a ser expulsa da própria casa em 1934 por não pagarem a hipoteca.
eles foram acolhidos por familiares. A vida deles era bastante precária, muito precária. Moravam em casa insalubre, sem água encanada. A família, sensibilizada pela condição do pai de Jim, chegaram até dar uma mesada para que ele pudesse sobreviver. Jim cresceu sem supervisão dos pais, pois o pai estava constantemente em hospitais devido à condição de saúde, e a mãe, fatalmente, também sempre o acompanhava, sendo acusada de não ser uma boa mãe por esse motivo. O garoto, às vezes, era visto pelas ruas, perambulando, e de vez em quando era acolhido por vizinhos. E incentivado por uma esposa de um pastor, Jim começou a frequentar a igreja logo no início da adolescência. Mas na verdade ele se batizou em várias igrejas diferentes. As pessoas que conviviam com ele nessa fase alegavam que ele apresentava um comportamento muito estranho para alguém que frequentava a igreja e fazia coisas que não condiziam com o que ele pregava. Sim, ele pregava para as crianças da igreja. Ele pregava inclusive para ele mesmo diante do espelho, imitando o pastor da igreja, o que levou a mãe de proibi-lo de ir para a igreja por causa do comportamento um tanto quanto esquisito para a idade dele. Mas ele não obedeceu. Aliás, ele nunca respeitou a mãe. Após a separação dos pais, a mãe de Jim mudou-se com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos em 48. No ano seguinte, Jim casou-se com Marceline Baldwin, uma enfermeira membro da Igreja Metodista. Em 1951, finalmente mudou-se para Indianápolis, onde viveu uma década. Em 1952, ele se tornou pastor metodista, mas ele também tentava convencer a esposa dele sobre o ateísmo. Ele era um homem muito engajado em questões raciais. Ele não aceitava que negros e brancos não pudessem compartilhar o mesmo ambiente na igreja. Isso começou a atrapalhar sua carreira de pastor, pois incomodava seus membros mais tradicionais. Durante sua vida acadêmica, ele lia livros dedicados a obras políticas e sociais. Também demonstrou simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial. Na verdade, Jim buscava aprimorar seu poder de manipulação. Mesmo sendo pastor metodista, ele frequentava a igreja pentecostal. Em 1954, ele foi deposto do seu cargo de pastor, acusado de desvio de verbas da igreja. Ele passou então a frequentar somente a igreja pentecostal, levando sua esposa junto com ele. Em 1955, Jones criou a própria igreja, em uma área da cidade racialmente integrada. A seita recebeu vários nomes, até adquirir a denominação definitiva de People's Temple. Foi uma das primeiras igrejas de Indiana que permitia que brancos e negros frequentassem o mesmo espaço. Jim se tornou uma pessoa bastante popular por causa da igreja, ideologia, pregações, mais trabalhos voluntários que ele realizava. Por meio dessa popularidade, a igreja era bem frequentada, porém, os recursos eram bastante tímidos. Então ele começou a fazer algo na igreja, e já bastante popular na época, em outras igrejas, que era a cura pela fé. Em troca dessa cura, era ofertada uma quantia em dinheiro que era recebida pela igreja. Na verdade, ele acreditava ter poderes desde a infância. E essa foi apenas uma forma dele provar para as pessoas que ele não era louco, nem tampouco um charlatão. E que, se iam a Deus, agia através dele. Um Deus que ele nem mesmo acreditava. Todos nós sabemos que pessoas fragilizadas são vulneráveis à manipulação. E Jim usou isso em favor próprio, para conseguir seguidores, dinheiro e notoriedade. Jim criou uma marca,
um estilo, que era o cabelo preto, muito bem penteado, o óculos escuro, que ele usava até em ambiente fechado, sempre muito bem vestido, com um traço narcísico. Ele batizou a própria família como Família Arco-Íris, porque ele adotou crianças de outras etnias, fora o próprio filho biológico. Em muitas de suas acaloradas pregações, Jim chegou a dizer que a Bíblia era arma para oprimir as mulheres e dava suporte apenas para os brancos, rejeitando-a publicamente. Extremamente carismático e persuasivo, Jim fazia doações para causas raciais, para hospitais, orfanatos, e aos poucos se colocava no lugar de Deus. Exigia que seus seguidores o chamassem de pai, e ele mesmo dizia ser reencarnação de grandes líderes. As pessoas começaram a ser levadas a doar tudo o que tinham, carros, casas, economias, fazendo com que ele fosse o centro da vida dessas pessoas. Tais atitudes, enriquecimento de Jim, começou a chamar a atenção até da mídia, o que levou a uma investigação, mas boa parte de seus seguidores permaneciam cegos, embora boa parte se ligou e abandonou a obra, mas Jim estava decidido a não abandonar seu império e estava disposto a fazer qualquer coisa para permanecer lá no topo. À procura de um novo local para a igreja, ele viajou com a família para a América do Sul. Eles foram parar em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. Mas ele desistiu de fazer a igreja aqui no Brasil por causa da língua. Ele escolheu a Guiana, porque lá era uma colônia inglesa. Então não haveria essa barreira, essa dificuldade. Mas ele chegou a atuar nas favelas do Rio de Janeiro. Só que a ausência dele fez com que diminuísse a quantidade de pessoas no templo nos Estados Unidos, o que o obrigou a retornar. Devemos lembrar que para Jim o que valia era o império, e ele faria de tudo para que esse castelo nunca ruísse. Em solo americano, ele obrigou alguns de seus seguidores a se mudarem com ele para uma comunidade na Califórnia, onde ele começou a dar início a seu plano macabro de manipulação. Ele, como narcisista manipulador, pregava sobre o fim do mundo e a fim de impor medo às pessoas que o seguiam. Em 1986, ele começou a realizar sessões que ele batizou de Noites Brancas. Nessas sessões, ele abordava temas como a morte e passou, dessa forma, a trabalhar isso na mente das pessoas. Em uma dessas noites, ele ofereceu um copo de veneno para os fiéis, sendo que uma parte não bebeu e fugiu com medo. Outros beberam e descobriram que não se tratava de veneno, era apenas ele testando a lealdade cega de seus seguidores. Ele queria saber quem realmente era fiel a ele. Dizem que ele fez um grande empréstimo e comprou 10.000 hectares na República Cooperativa da Guiana, isso em 1977. E assim nasceu Jonestown, a seita pentecostal cristã de orientação socialista. Para lá se mudaram 380 pessoas. Lá tinha uma escola, um galpão, onde eram realizados cultos, além de espaço para que as pessoas plantassem. As pessoas passaram a plantar para comer e viver sob a batuta de um líder totalmente fascinado pelo poder. As pessoas que lá viviam não tinham contato com o mundo externo. O único meio de comunicação era um rádio de ondas curtas. Jim exercia um regime ditatorial, onde as pessoas tinham que seguir muitas regras. E caso essas regras não fossem cumpridas, elas eram severamente punidas. Caso alguém tentasse fugir, não era possível, pois Jim tinha capangas, pasme, armados e vigiavam o acampamento 24 horas por dia. É o famoso isolar para dominar. Em 78, o deputado federal Leo Ryan viajou até a Guiana com 18 pessoas
dentre eles fotógrafos e jornalistas. Ele conseguiu negociar a entrada em Jonestown sob protesto de Jim, mas ele, como um grande manipulador, deixou todos boquiabertos, porque tudo funcionava maravilhosamente bem. As pessoas foram instruídas por Jim a atuarem e fazer tudo parecer um paraíso. Mas, no momento de distração de Jim, toda a sua farsa foi descoberta, pois algumas pessoas conseguiram fugir e outras pediram ajuda ao deputado. Muitas conseguiram ser repatriadas, mas o deputado foi morto por um dos capangas de Jim. Ele foi esfaqueado quando embarcava no avião. Jim deu ordens para que sua Brigada Vermelha matasse o deputado e 3 jornalistas, além de uma mulher que tentava fugir. Eles receberam ordens para atirar em todos. Da comissão de 18 pessoas, apenas 3 sobreviveram. No dia seguinte, no dia 19 de setembro, Jim reuniu todos no templo e disse que havia chegado o dia tão esperado por eles. Nesse templo havia mais de 1000 pessoas. Em seu discurso final, ele disse para seus seguidores que a CIA estava a caminho e que ia matar todos, e que eles não podiam deixar que isso acontecesse, e que juntos eles deveriam partir para um plano superior preparado para eles. Ele distribuiu um suco de frutas vermelhas misturado com cianeto. Foi dada a ordem para que todas as crianças tomassem esse preparo, com o intuito de que as mães, vendo os filhos mortos, elas sucumbissem à sorte da ordem. Logo depois das crianças, os adultos. Quem tentou fugir foi morto a facadas, e até mesmo os animais foram mortos. Ele, por último, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Porém, 35 pessoas sobreviveram. Algumas não estavam lá no momento do acontecimento. Eles tinham saído para comprar mantimentos para a comunidade. Parte dos corpos foram enterrados na Guiana e outra parte nos Estados Unidos. Hoje em dia, a floresta cobriu esse cenário macabro, onde ocorreu o maior suicídio em massa de toda a história da humanidade. Mas o que sobrou em Jonestown está no roteiro turístico de muitos que vão à Guiana, assim como acontece em campos de concentração da Segunda Guerra. Só que o governo da Guiana parece querer rasgar essa página da história, o que jamais será possível. Jim foi responsável pela morte de 908 pessoas, sendo 276 crianças. Muito bem, esse foi o caso do pastor do demônio, Jim Jones. História macabra, hein? E a coisa sinistra, né? Meu Deus, é uma viagem. O nosso cérebro fica até meio, né? Loucura, hein? E isso a gente vê até hoje, né, Márcio? A gente vê isso até hoje, né? Pra você ver aí o poder manipulador das pessoas, né? Então, muito cuidado. O poder manipulador é muito grande. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Nem todo mundo que usa a Bíblia fala a verdade. O diabo usou a Bíblia 2 vezes. Vocês sabiam disso? O primeiro foi no Jardim do Éden contra Eva. E o segundo foi contra Jesus. Então isso quer dizer o quê? Que também tem homens até hoje que continuam usando a Bíblia para enganar pessoas e levar pessoas à morte. Infelizmente. E o Jim Jones aí é mais um exemplo clássico disso, né? Engraçado que a parada começou com uma intenção muito legal, que foi a questão do racismo. A história é muito maneira. Sim. Mas aí do nada a mente dele era doente, tão doente que eu acho que ele aproveitou, que ele conquistou a confiança dessas pessoas, porque ele era uma pessoa extremamente influente, né? Ele se relacionava com vários líderes de várias camadas da sociedade, né? Mulheres, negros e tal. Então ele tinha esse relacionamento. Acho que ele aproveitou dessa influência que ele tinha para ter as pessoas para ele. Mas que louco isso, não dá para entender, porque ele podia fugir com tudo, que ele tinha dinheiro, mandar esse dinheiro todo lá pro exterior, como muita gente faz, para ilhas fiscais, e meter o pé. Mas não, ele queria mesmo era
sucumbir junto com as pessoas também e, tipo assim, marcar o nome na história. Porque se ele fugisse, todo mundo ia ficar na mão, ia acabar a igreja, acabou. Cada um ia seguir sua vida. Mas acho que ele quis marcar a história mesmo, assim, vou deixar minha marca aqui. E a marca tá até hoje, que foi a maior morte em massa. E deixou uma marca triste aí que matou mais de 900 pessoas. Não, morte em massa no mundo, nunca teve outra igual, nem há de ter, né? Não. Deus não permitir, causado por um líder, não teve mais, Líder não. religioso, espero que essas loucuras não se repitam mais, né? Embora existem alguns lunáticos por aí que andam sugando o dinheiro das pessoas, mas ao menos ainda não falam sobre essa autodesistência da vida, vamos dizer assim. Autodelete. Autocancelamento. Autodelete. Homem é autocancelamento. Isso aí. Autocancelamento. Mas é isso. Você já conhecia essa história, meu amigo? Você já conhecia essa história, minha amiga? Comenta aqui. E fala pra nós aí mais uma vez de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve. Não se esqueça de dar estrelinha pra nós aqui no Spotify, nos avaliar bem aqui. Pode se inscrever no canal no YouTube também. A verdade é que tem um bom tempo que nós não publicamos vídeo lá, mas se inscreva lá. Breve voltaremos a publicar os vídeos lá e você pode estar também interagindo por lá também, tá certo? Não se esqueça de acessar aí o nosso Catarse, o nosso Apoie-se e também enviar para o nosso Pix na trilha do terror@gmail.com a sua contribuição e assim nos ajudar a manter o nosso trabalho no ar. Lembrando que cada valor, cada verba que entra agora no canal é revestido para ajudar no tratamento de câncer do colo de útero da minha irmã Aline. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Yara, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Márcio. Meu amigo, minha amiga, uma ótima noite, ótima tarde, ótimo dia, ótima madrugada para você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.